E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Esse daqui é um vídeo rápido. A função aqui é de fazer memória da Batalha de Guararapes. Vamos ao vídeo. 19 de abril de 1648 é a data de uma das mais importantes batalhas da história do Brasil, se não a mais importante. Por isso que eu venho aqui fazer memória dela, que é a Batalha de Guararapes, o momento em que o povo brasileiro se levantou contra a dominação holandesa e iniciou, intensificou esse processo de expulsão dos holandeses do Brasil, esse processo de reconquista brasileira. Essa data tem que ser lembrada, pessoal, e tem que ser comemorada porque constitui uma das grandes façanhas da nossa história. Derrotar uma potência que estava no seu auge e sem a ajuda de Portugal. Vamos lembrar aqui que Portugal não se interessava pela reconquista brasileira, por isso que foi uma façanha legitimamente brasileira. Infelizmente, pessoal, por causa das viúvas de Nassau, essa é uma data que não costuma ser comemorada. E esse é um movimento, em geral, né, que foi conhecido como Insurreição Pernambucana, que também costuma não ser tão comemorado. Porque as viúvas de Nassau lamentam muito o fato de a dominação holandesa não ter criado raiz aqui no Brasil, não ter se expandido para ir no Nordeste, não ter conquistado o restante do Brasil. Existe um mito de que com Nassau, com os holandeses, o Brasil teria sido um país desenvolvido por causa das coisas que Nassau trouxe para cá. As pessoas que partem desse pressuposto imaginam que um país é simplesmente um território delimitado em branco que, independente do país que se desse origem a esse território, que ocupasse esse território, seria o mesmo. Ou seja, independente do país que ocupasse o território do Brasil e colonizasse o Brasil seria o mesmo. A diferença seria apenas econômica, mas não, pessoal. Um país é, sobretudo, uma identidade cultural. E ser Brasil é ser filho de Portugal. A herança portuguesa, a mentalidade, o imaginário, a cultura portuguesa são o que fazem o Brasil ser Brasil. Sem Portugal não há Brasil. E vejam, existe uma certa historiografia que diz que Guararapes e a reconquista brasileira como um todo não se trataram de revoltas e movimentos do povo brasileiro, mas de uma camada de senhores que estavam incomodados porque os holandeses estavam cobrando as suas dívidas. Ou seja, tudo não passava de um movimento de senhores endividados. Mas não, pessoal. Não. Veja, nós estamos aqui em 1648 até 1654. Nós temos aqui um século e meio de formação do povo brasileiro. Ou seja, desse povo que, segundo Darcy Ribeiro, vem de 3 matrizes culturais. A matriz portuguesa, a matriz indígena e a matriz africana. Essas 3 matrizes estavam ali se caldeando, se misturando e dando origem a um povo novo. Pois bem, é esse povo novo que vai se levantar ali contra os holandeses. E por um motivo muito simples. Diferente do que acontecia com Portugal, o povo brasileiro ali nesse processo de surgimento percebia a dominação holandesa como de fato uma dominação. O povo percebia que havia uma potência estrangeira que não era identificada com ele e que o estava oprimindo. E não, isso não acontecia com Portugal. E uma das questões chaves que separavam os holandeses dos brasileiros era a questão religiosa. Por isso que o elemento religioso foi fortíssimo nessa guerra. Então sim, se trata de um movimento do povo brasileiro, por isso que é heróico. Não se trata apenas de uma camada de senhores que se levantou contra os holandeses, mas de nós, o próprio povo brasileiro. E veja, é curioso que Portugal, ali recém-saído da sua independência, não tinha interesse em confrontar a Holanda. Por isso Portugal não nos ajudou. O que torna a nossa vitória muito mais bonita, muito mais legítima.
Inclusive, pessoal, eu vejo aí na insurreição pernambucana, aí na Reconquista Brasileira, um momento em que os interesses do povo brasileiro, os interesses do Brasil, começam a divergir dos interesses de Portugal. E essa divergência ela vai se aprofundando, alcançando seu ápice no século XVIII, ali por causa, em torno da questão do ouro, e culminando na independência. Então, querendo ou não, a Reconquista, a insurreição pernambucana, acaba sendo uma antessala do processo de independência do Brasil. Ali se inicia um processo onde nós, brasileiros, já começamos a nos perceber diferentes dos portugueses. Ou seja, nós temos muito de portugueses, mas nós não somos eles. Mais uma razão aí para a gente comemorar esse dia maravilhoso, esse maravilhoso 19 de abril. E viva o Brasil, pessoal! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente e compartilhe. Um abraço a todos!